Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Caríssimos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Alguns assuntos são recorrentes no nosso canal. Nós falamos com mais frequência sobre alguns assuntos que nos parecem de capital importância. Entre eles está este assunto que nós vamos conversar hoje sobre os jovens. Os jovens são a herança da nossa geração, de todas as gerações, para que a humanidade possa seguir adiante. E a preocupação com a formação destes jovens, ela é fundamental para todas as religiões, todas as convicções. E desta maneira, nós não poderíamos deixar de voltar a conversar, e vamos voltar também outras vezes a conversar, a falar, a informar sobre essa juventude que nos dias de hoje, no ano de 2021, no século 21, é, como dissemos, de capital importância para o futuro da humanidade. Nós vamos, sob o título de O Jovem e a Dimensão Cristã Espiritual, colocar alguns pontos sobre um assunto determinante na formação, como dissemos, do jovem de hoje. A dimensão religiosa da vida é de extrema importância para o desenvolvimento saudável do ser humano. Isso nós sabemos. Por quê? Porque aqueles que se eximem de ter esta religião, este sentimento religioso dentro de si, têm menos conforto, menos vida, diríamos assim, espiritual, sentem-se desamparados em muitos momentos da vida, por isso é tão importante a religião em nossas vidas. Numa pesquisa realizada com 124 adolescentes e 63 jovens adultos na Universidade da Paraíba, perguntando para eles, a pergunta era: o quanto se consideram religiosos e espiritualizados? O quanto se consideram religiosos e espiritualizados. São duas coisas diferentes, não é? Se possuem também, ou se possuíam religião, e o quanto a praticavam. E os resultados mostraram que os adolescentes se consideram mais religiosos, mas menos espiritualizados e com maior prática religiosa do que os jovens adultos. Isso significa que os adolescentes vão mais às igrejas, todas elas, mas não têm a descoberta da espiritualidade. Eles vão por um impulso ou por uma indicação ou porque acham que precisam, mas ainda não descobriram a espiritualidade. E os jovens adultos, não é? Já têm então uma procura maior por essa espiritualidade. Esses então têm a espiritualidade mais sobre o próprio domínio. Então essas diferenças, como dissemos, indicam que a forma de vivenciar a religiosidade e a espiritualidade, ela vai mudando no decorrer da vida. Quando você é mais adolescente, não é? Passou da infância para a adolescência, e depois para a juventude, e depois para a fase do adulto, da maturidade, a religiosidade ela vai mudando e a espiritualidade também vai se concentrando de uma maneira diferente na mente daquela criatura, de acordo, obviamente, com as fases do desenvolvimento. A adolescência ela é marcada sempre como uma fase de profundos questionamentos pessoais sobre o sentido da vida. O jovem ele é pródigo em se perguntar o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, o porquê que eu estou neste mundo, não é?
por que que eu nasci, como eu vim, de onde que eu vim e para onde que eu vou. Será que tudo termina aqui na Terra? Será que após a passagem o que vai acontecer comigo após a minha passagem aqui na Terra? Não é quando eu ficar maduro, quando vier a velhice, quando eu não tiver mais objetivos, o que vai acontecer comigo? Essas perguntas, elas incomodam muito o jovem e entendemos que estes jovens necessitam de um interrelacionamento maior com seus pais, com os seus mentores religiosos das igrejas, das casas espíritas, de onde forem. Para quê? Para que essas dúvidas sejam resolvidas para eles. Porque, do contrário, o caminho, diríamos assim, desses jovens, ele tende a ser diferente. Ele tende a ser um caminho problemático, um caminho que não vai levar a lugar nenhum. Entendemos que os pais têm um papel fundamental na educação do jovem, que os pais não podem simplesmente virar as costas para a educação religiosa, dizendo para eles: você escolha a religião que você quiser, sem dar nenhum tipo de explicação para esse jovem daquilo que é a religiosidade. Uma fase esta de muitas mudanças físicas, né? Na adolescência, da adolescência para a juventude, são físicas, são emocionais, elas demandam decisões importantes. E é por isso que nesse momento as pessoas começam a olhar para dentro de si e fazer esses questionamentos, os quais aqui nós acabamos de conversar. E precisando de um amparo, de um carinho, de uma palavra amiga dos pais, para que eles mostrem o que é o futuro, qual é a determinação espiritual que cada um tem e deve ter. Desta maneira, nós entendemos também que, por exemplo, o jovem que procura apenas a religiosidade e não se preocupa com a espiritualidade, ele deve pertencer, não é, a uma classe ainda de espíritos que estão fazendo essa descoberta por si, porque chegamos a este planeta, a este mundo, como viemos de encarnações anteriores. Os nossos conhecimentos não são vastos na área da espiritualidade. Então, para aqueles que se interessam pela espiritualidade, há necessidade de uma procura. Há necessidade, por exemplo, de ir a uma casa, se desejar, a uma casa espírita, e nesta casa espírita iniciar os cursos que vão mostrar para ele essa espiritualidade. Por exemplo, quando falamos em religiosidade e espiritualidade, nós queremos dizer que são situações completamente diferentes. Os discípulos de Jesus contavam entre aproximadamente 18 e 30 anos de idade. Eles tinham já o conceito da religião judaica, eles sabiam que dentro da religião judaica existia um Deus único, não é? Essas leis mosaicas estavam dentro deles, mas eles não conheciam a espiritualidade. E essa espiritualidade veio através das orientações do Mestre, que falava do reino dos céus, que falava de moradas que ele iria preparar para todos em outros lugares, não é? Que haveria felicidade espiritual também em outros lugares. Então, esses irmãos, esta massa toda que estava em volta de Jesus e esses discípulos que se comprometeram a acompanhá-lo, quando entenderam a espiritualidade, deram a vida por ele. Deram a vida por ele, como os cristãos primitivos deram a vida por Jesus. Eles entravam nas arenas para enfrentar as feras cantando. Eles eram crucificados, mortos por espadas, por espancamento, incendiados, mas cantando, felizes por pertencerem a uma classe de espíritos que iria sair deste mundo e iria para um mundo espiritual. Eles tinham entendido isso plenamente. Esses irmãos foram, na verdade, atrás de uma espiritualidade que não conheciam.
E depois de entenderem essa espiritualidade, eles fizeram um pacto com Jesus. Esses irmãos primitivos, cristãos primitivos, fizeram um pacto com Jesus. As religiões que vieram depois, que se estabeleceram, elas trouxeram soluções, mas também trouxeram problemas. Trouxeram problemas que deixaram, ao longo dos séculos, o jovem alijado do pensamento espiritual, porque a materialidade incorporou-se dentro dessas religiões, deixando a espiritualidade de lado. E com isto, os jovens, as gerações, não foram atualizando o conceito da espiritualidade, e nós chegamos hoje da maneira como nós estamos aqui, lutando passo a passo para que os jovens envolvam-se novamente com essa espiritualidade aqui que nós estamos conversando. Qual é a solução? Como nós poderemos preencher o vazio que se forma no coração do adolescente? Como aproximar o adolescente e o adulto com confiança e amor para que ele volte aos poucos a acreditar em religiosidade e em espiritualidade? Esse desafio ele está dentro do mundo atual que nós vivemos. Todas as religiões têm que encetar um esforço conjunto para chegar à conclusão que somente a educação do jovem pode fazê-lo melhor. E a educação da religião e da espiritualidade, que são conceitos diferentes, não é? Precisam estabelecer um pacto no sentido de colocarem este jovem num caminho de correção espiritual e mente espiritual que façam com que ele sinta-se pleno, que ele tenha esse coração que hoje é ausente da religião, é ausente de Cristo, é ausente de Deus, e ele não se importa muito com isso, né? Até por conta dos motivos que nós acabamos de elencar aqui, para que ele volte então a pensar em religião e espiritualidade principalmente. Uma frase de Jesus que impacta e que finaliza esta nossa conversa, que diz: "Deixai vir a mim as criancinhas", diz e significa que reúnam em entendimento e realização o conhecimento espiritual. Reúnam em entendimento. Nós devemos reunir em entendimento e realização o conhecimento espiritual, que deverá passar para todas as gerações jovens, tornando estes jovens cientes de quem é Deus, o nosso Criador. Queridos irmãos, todos temos esta responsabilidade com os jovens. Devemos encaminhá-los, devemos nos preocupar, porque é o futuro da humanidade. E o futuro da humanidade hoje passa pelas nossas mãos. Esperamos que essa reflexão sobre o assunto jovem e a dimensão cristã espiritual seja de proveito para todos. E esperamos ter feito ou dito tudo aquilo que seja necessário para esta compreensão. Muito obrigado a todos. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.